Meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor para todos e para todas. Amém? Um gole d'água para refrescar a garganta. Tudo aquilo que começa, termina, né? Os encontros que se iniciam, eles têm uma conclusão, e a gente está chegando ao final desse primeiro momento que Deus me deu a oportunidade de conhecê-los. E eu quero agradecer a Deus por esse tempo aqui com os irmãos. Eu costumo dizer, por onde eu ando, que há duas coisas que eu gosto demais de fazer na vida. É conhecer lugares novos e pessoas novas. E Ele está me dando essa grande oportunidade nesse fim de semana. Eu quero agradecê-lo, em primeiro lugar, por essa oportunidade. Também, pastor Marcos Soraya, pelo carinho, pela hospitalidade. Isso acontece de vez em quando, comigo e com Rosélia, a gente chegar num lugar assim que a gente não conhece ninguém, nunca viu ninguém, nem sabe onde é, mas pelas viagens, pela missão e tudo mais, a gente acaba fazendo um contato aqui, a não ser esse casal aqui simpático, né, o Kleber e a Marinete, que já tinham participado de um seminário, no encontro da CEPAL. Os demais a gente não conhecia ninguém, o pastor e a esposa, assim, de um check-in lá que eu nem me lembrava muito bem, que é tanta gente passando, mas é uma honra verdadeiramente estar com os irmãos desse fim de semana. Eu sempre saio muito abençoado dos lugares onde eu ando, né? Quero agradecer ao Senhor. E hoje à noite nós vamos conversar um pouco sobre os segredos de família, uma reflexão na palavra de Deus sobre os segredos de família e como Deus pode tratar de forma profunda e poderosa. E eu desejo orar com os irmãos antes da gente refletir. Por favor, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, nós vamos conversar com o Senhor mais uma vez. Pai, muito obrigado por esse encontro tão especial que o Senhor tem marcado na sua agenda desde a eternidade. O Senhor, como nós acabamos de cantar, é o Todo-Poderoso, é aquele Deus que tem o controle sobre os tempos, aquele Deus que tem o controle sobre o mar, aquele Deus que tem o controle sobre a história, sobre as nossas vidas, sobre as coisas boas e difíceis que nos acontecem. E nós queremos louvar o Teu nome por isso. E queremos suplicar de forma humilde que o Teu Espírito, que é sempre o nosso ensinador, é o nosso professor, é o nosso facilitador, Ele que já está presente entre nós e dentro de nós, Ele possa atuar de forma poderosa em cada coração que aqui está presente nessa noite. Que a Tua palavra possa fortalecer as nossas vidas, que saímos daqui mais energizados, mais dispostos a Te servir e servir ao próximo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Segredos de família. Família e cofre têm os seus segredos. E nós vamos refletir um pouco sobre esses segredos de família, baseados inicialmente no texto que vai ser o texto inicial da nossa reflexão, esse texto lá de Gênesis capítulo 2, verso 25, que eu quero ler com todos os irmãos nessa noite. Vamos lá, todos juntos? Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O princípio maior desse texto não é apenas de uma nudez física, de que eles estavam sem roupas, mas é muito mais profundo, que havia entre aquele casal, que foi o primeiro casal criado por Deus, uma nudez emocional, uma nudez da alma. Eles não possuíam segredos, ele não tinha segredo para com a sua esposa e nem ela tinha segredo para com ele. E alguns até brincam dizendo, bom, mas ela não tinha ninguém para contar o segredo, né? E ele também. Mas a ideia é muito mais profunda. É de um princípio de que famílias saudáveis são famílias transparentes. Famílias em que as coisas acontecem de forma clara, de forma visível e que a verdade está sempre presente nestes relacionamentos entre as pessoas.
O nosso objetivo é refletir sobre causas e consequências de segredos familiares e sugerir passos para que nós possamos desvendá-los e administrá-los de forma sadia, de forma que a gente possa, muitas vezes, descobrindo esses segredos, mesmo que eles tragam algumas situações difíceis, traumáticas, sofrimento, dor, angústia, mas que isso possa ser refeito na vida daquelas pessoas que experimentam segredos familiares. Bom, para introduzir, eu quero citar uma frase de uma autora, Anne Anselin Schutzenberger. Ela escreveu um livro, e o título desse livro chama-se Meus Antepassados. Meus Antepassados. E esse livro tem uma teoria muito interessante, que diz o seguinte, que normalmente nós somos tendentes a repetir histórias dos nossos antepassados, repetir histórias do nosso comportamento, a nossa vida, coisas que os nossos avós, que os nossos pais fizeram, a gente tem a tendência de repetir. E ela faz um estudo maravilhoso, uma série de pesquisas, eu quero inclusive recomendar para quem tiver interesse maior e se aprofundar nessa área de casamento e família. Esse livro chama-se Meus Antepassados. O nome dela é Anne, a gente escreve Anne Anselin Schutzenberger, mas na verdade a pronúncia é Anne Anselin Schutzenberger. E ela trabalha muito isso, essas repetições, como as nossas relações com a nossa família de hoje, na verdade ela tem muito a ver com a família dos nossos pais e a família também dos nossos avós. A primeira pergunta, a pergunta provocativa, para iniciar a conversa nessa noite é: por que famílias têm segredos? Por que é que nós, às vezes, guardamos segredos nas nossas famílias? Segredos guardados a 7 chaves, que estão lá nos baús das histórias e tudo mais. Bom, nós vamos começar falando sobre o nosso pai na fé, que é Abraão. Então, Abraão foi aquele homem que recebeu um chamado de Deus para sair da sua terra, do meio dos seus parentes, dos seus familiares, e mudar para uma outra região, e ali ele iniciar toda uma nação diferente, que hoje é a nação de Israel. E nós vamos ler alguns textos bíblicos, você pode abrir a sua Bíblia, ou então acompanhar aí no seu celular, no seu tablet, alguns textos bíblicos que nós vamos passar por eles. O primeiro deles é esse, Gênesis 20, o versículo 2 e o versículo 11, que diz assim, vamos ler todos juntos? Está aqui na tela. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é, não há temor de Deus nesse lugar, e me matarão por causa de minha mulher. Então, Abraão saiu da sua terra, colocou Sara na garupa do seu camelo e foi embora, aquela viagem. Só que ele chegou em alguns lugares que as pessoas não amavam a Deus, que as pessoas não respeitavam a Deus. E, então, aquelas pessoas tinham os seus princípios próprios, as suas leis próprias, e uma das coisas era aquela ordem final, ou seja, costumo dizer o seguinte, naquele tempo não tinha democracia, não tinha ministério público, não tinha advogado, essa coisa, diante de uma situação a ser resolvida, fica essa conversa, um diz uma coisa, outro diz outra, não. O rei era a lei. O que ele dizia teria que acontecer. E o que acontece com Sara e Abraão, então? O primeiro motivo pelo qual nós guardamos segredos é o medo. É o medo. Alguma coisa lá dentro gera medo. E lá nos versos de 11 a 13 de Gênesis, capítulo 12, que já foi o segundo momento, né, de Abraão, ele faz um acordo com a sua esposa Sara, de que nós vamos combinar o seguinte, na verdade ela era meio irmã dele, né? Nós vamos combinar o seguinte, você, Sara, é uma mulher muito bonita, esse pessoal aqui não tem temor de Deus, eles vão querer me matar, o rei vai me pegar, me matar, para ficar com você. Então nós vamos criar uma história aqui. Qual é a história? Você diz que é minha irmã e eu entrego você para ele e eu fico vivo e você também. Amém, irmãos? Ainda bem que eu não ouvi um amém muito forte aqui, né? Mas imagine você, o que foi que fez o nosso amigo Abraão?
Ele entregou a sua mulher para o rei. E é interessante o seguinte, irmãos. Abraão é o nosso pai na fé. Mas quem tem fé também tem medo. Não é verdade? Quem tem fé também tem medo. E ele teve medo. Isso não diminui a honra que nós temos por ele, o amor que nós temos por Abraão, o modelo que a gente pode tirar de tantas coisas que ele fez, mas ele teve medo de morrer. E ele entregou, e não apenas uma vez. Nos diz o texto de Gênesis 12, de 11 a 13, que ele fez isso uma segunda vez. Entregou a sua esposa para o rei do Egito e também, no primeiro momento, para Abimeleque, o rei de Gerar. Por 2 momentos ele fez isso. Então, a gente às vezes guarda segredos porque a gente tem medo. Ele teve medo de dizer para o rei que aquela era a mulher dele. E ele fez lá uma combinação com a esposa dele. Ela concordou também, Sara. Eles combinaram aquilo para que a vida pudesse ser preservada. Mas o que é mais interessante nesse segredo de família? Tal pai, tal... Vamos dizer juntos? Sabe quem foi que repetiu a história do papai? Isaac. Isaac, conforme o texto de Gênesis 26, de 7 até 11, ele, com Abimeleque também, entregou a sua esposa para o rei. Graças a Deus, que o Senhor interviu, que nenhum desses reis possuiu as esposas deles. Eles conseguiram reaver. Inclusive ele disse, rapaz, você queria trazer maldição aqui sobre a nossa terra? Não faça uma coisa dessa. E acabou ficando tudo bem. Mas algumas vezes nós criamos, ou nós escondemos alguns segredos, porque nós morremos de medo, de que se eles forem descobertos, então aquela pessoa vai nos ter na mão. E vai espalhar. E olha que não tinha WhatsApp nem internet naquele tempo. Né? Às vezes a gente está assustado que se alguém descobrir o meu segredo, colocar na internet, amanhã toda a turma da escola vai estar sabendo, toda a vizinhança vai estar sabendo, a igreja inteira vai estar sabendo. Segredos. Segredos que nós guardamos e às vezes segredos dentro das nossas famílias. Quais são os segredos mais comuns que acontecem dentro das nossas famílias? Alguns que eu pude elencar: adoção, ou adoções, traições, filhos fora do casamento, abortos e muitas vezes abusos na infância. Adoções, eu lembro de uma situação que a gente viveu perto da nossa família. A tia da minha esposa adotou uma menina e nunca falou para ela, nunca falou da adoção. E a menina foi crescendo, crescendo. Um dia, o vizinho contou para ela. Não existe forma mais trágica de saber que é adotada através do vizinho. Né? Quando o vizinho conta, quando a turma da rua sabe de tudo, acaba descobrindo. E contaram para a menina. Né? Ela chegou em casa, mas uma fera, revoltada. Por que a senhora nunca me contou? E tal. E foi aquela briga, aquela confusão e tal. E ela disse, eu vou embora dessa casa hoje. E ficou revoltada. Eu quero saber que a minha mãe e o meu pai brigou, discutiu e tal. E ela ficou ouvindo, discutiu um pouco, mas depois ela ficou ouvindo e disse o seguinte: o Raquel, o nome dela era Raquel, realmente você é adotado, talvez eu tenha me equivocado em não ter contado para você, mas a porta está aberta, a hora que você quiser ir, eu dei todo o amor e quero continuar dando o amor que eu ainda tenho para você, mas você fica livre. Você saiu? Sim ou não? Não. Ela saiu para casar e hoje está muito feliz, bem casada, graças a Deus. Mas essa coisa, a descoberta de um segredo de forma inadequada gera essa tensão, né? Essa discussão. Traições, quantas mulheres descobrem que o seu marido está traindo pelo telefone, pelo Messenger. E nós acompanhamos há pouco tempo atrás uma situação de um casal, amigo, conhecido nosso, que a esposa descobriu que ele tinha um filho fora do casamento
Mas o menino já tinha 1 ano de idade. Ela descobriu 1 ano depois. Como ela sofreu, como foi dolorido, como aquela mulher chorou, né? Descobriu tanto a traição, quanto agora esse filho que é filho dele, mas não é filho dela, né? Quantos abortos feitos no passado são segredos guardados, segredos guardados. E a minha esposa, de vez em quando, atende situações assim, né? De pessoas que guardavam aquele peso, aquele segredo, um aborto que cometeu, às vezes era uma adolescente que foi estimulada pelo rapaz ou o pai, foi um caso, alguma coisa assim, e para tratar isso é complicado. As pessoas suam, choram, muitas vezes urram dentro de um consultório, dentro de um gabinete, quando um segredo desse vem à tona. E também abusos na infância. Abusos na infância. Tem crescido muito o número de abusos na infância no nosso país. Eu estava atendendo um casal, há alguns anos atrás, e esse rapaz travado e não conseguia ir em frente de jeito nenhum. E daí um dia, vinha ele e a esposa, 2 anos de casamento, crises profundas, e a gente não percebia nenhum progresso naquele acompanhamento. E puxava daqui, puxava dali, e ele de vez em quando esboçava dizer alguma coisa, mas recuava. E um dia ele disse: olha, eu tenho uma coisa para dizer, e tem que ser hoje. Olha, você fique à vontade. Mas eu tenho muito medo de dizer isso. Você fique tranquilo, você fala na hora que você quiser. E ele diz: eu fui abusado há 19 anos atrás, na minha infância. E esse rapaz começou a suar, e ele começou a chorar, e ele começou a gemer, e ele começou a gritar. E aquela coisa assim, cartástica, né? Aquela coisa que vai, como que um peso que estava sobre os ombros foi saindo. Ele chorou, suou, e depois bebeu água e conversou um pouco. Eu perguntei para ele: mais alguém sabia disso? Ele disse: não, eu e a pessoa que abusou de mim. Né? Eu e a pessoa que abusou de mim. E eu conheço a pessoa que abusou dele. E eu fiquei muito triste uma vez que eu fui assistir uma cerimônia religiosa que essa pessoa que praticou o abuso estava lá celebrando. Isso me deu uma coisa ruim na alma. Né? Eu saí dali angustiado. E ele disse: não, ninguém sabia disso. E a sua esposa? Ele disse: nem ela está sabendo agora. Estávamos nós 4, eu, Rosélia, ele e a esposa. E eu perguntei: como é que você está se sentindo? Ele disse: parece que saíram 200 quilos de peso de sobre meus ombros. E nós vivemos numa sociedade que estimula, por quase todos os meios de comunicação, a sexualidade, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de responsabilidade. E as pessoas estão aí sendo estimuladas, tanto de dentro para fora, como de fora para dentro. Isso é uma guerra desigual. E aquele casal, a partir dali, começou a ter um progresso e depois foi em frente. Mas aquele segredo machucava a alma daquele homem. Ele não conseguia progredir porque guardava um segredo profundo. E quando os segredos são descobertos através dos outros, de forma inadequada, eles geram uma crise muito grande. Jesus disse muita coisa bonita. As palavras de Jesus são as mais lindas e sábias da história da humanidade. Entre elas, eu quero pensar a que está lá em João, capítulo 8, versículo 32, quando ele diz: conhecereis e a verdade vos libertará. Toda a verdade liberta, e todo segredo escraviza, nos apreende. Toda a verdade nos liberta. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade. E a verdade nos liberta, nos deixa livres. Lá em João 8, 32, ele estava querendo dizer exatamente isso, que qualquer verdade, e ele não se referia apenas ao texto bíblico em si, conquanto o texto bíblico também seja a verdade.
mas qualquer verdade. Eu gosto de citar uma ilustração, que já citei lá no Parque Olímpico. Se entrasse uma pessoa por aquela porta nesse momento, e lá, por coincidência, entrou o irmão na hora. Aqui não vai entrar ninguém agora, eu acho. Entrasse uma pessoa bêbada, caindo pelas tabelas ali, e dissesse: gente, eu tenho um negócio, uma notícia, um aviso para dar para vocês. E o aviso é o seguinte: beber faz mal à saúde, só que ele está bêbado. É verdade o que ele está dizendo? Sim ou não? Sim. E nós devemos ouvir o que ele está dizendo? Sim. E nós devemos seguir o que ele está dizendo? Sim. Ele não tem nenhuma autoridade para dizer o que ele está dizendo, mas o que ele está dizendo é verdade. A verdade sozinha, ela tem poder. Ela tem poder. Por isso que Jesus nos diz: olha, não guarde segredos, não guarde coisas que lhe aprisionam. Deixe que sua vida seja límpida, transparente, verdadeira, que nossas famílias, nossos casamentos sejam límpidos, transparentes e verdadeiros. Que a verdade seja algo real, no cotidiano da nossa vida. No cotidiano da nossa vida. Os segredos escravizam e as verdades nos libertam. A segunda coisa que nós vamos ver nessa noite são as consequências dos segredos descobertos de forma inadequada. Então a gente estava conversando sobre Abraão. O tempo passou e ele teve um filho chamado Isaac. Isaac teve 2 filhos que chamavam-se Jacó e Esaú. Eram gêmeos, só que Esaú saiu na frente e Jacó veio em seguida. Eles já nasceram em pé de guerra. Quem conhece a história sabe. E um já nasceu pegando no pé do outro. E eu quero enfatizar que o único lugar, a única família que os 2 irmãos brigavam era lá na família de Isaac. Aqui, nenhuma família os irmãos brigam. É verdade? Eu sei que você nunca brigou com o seu irmão, nem com a sua irmã. Eu nunca briguei com meu irmão. Todos nós, desde Gênesis, né? Desde o Éden lá com os primeiros, Caim e Abel, que a coisa é complicada. A gente briga, mas a gente se ama, não é verdade? A gente se ama. E eles nasceram brigando, discutindo. Jacó, ele era o segundo, mas ele queria ser o primeiro. O nome Jacó quer dizer enganador, trapaceiro, aquele que engana o seu próximo. E a vida foi passando, e Esaú era um homem do campo, da caça, e Jacó era mais caseiro. A mãe de Jacó, Rebeca, tinha uma preferência por ele do que pelo irmão. O irmão era preferido do pai. Também o único lugar do mundo, a única família do mundo que a mãe ou o pai tem uma preferenciazinha por um, era lá na família deles. Lá aqui ninguém tem isso, né? Nem lá em casa, ninguém tem isso. E o tempo foi passando. Havia uma prática naquela cultura que dizia assim, que o filho mais velho, o primeiro filho, o primogênito, ele tinha um direito especial. E quando eu lia isso na Bíblia, eu achava que era verdade na minha vida, né? Mas nunca foi. Eu sou o primogênito, mas, em geral, os primogênitos, eles até têm mais esforço. Lá em casa são 5 homens. Eu sou o primeiro. E, por ser primogênito, o presente que eu recebi foi cuidar dos meus irmãos. Então, a partir do meu irmão do meio, eu dava banho nos meus irmãos, trocava a fralda. E olha que fralda não era essa fralda de hoje não, hein? Aquela fralda de pano, que tinha um broche, com todo cuidado para não espetar o menino, né? Trocava a fralda, preparava mamadeira, dava mamadeira. E é interessante que a minha mãe dizia, olha, não coma o leite do seu irmão não, hein? Era leitinho, né? E eu preparava a mamadeira dele, ficava doido para comer o leitinho. E aí um dia eu pensei assim, quando eu crescer, que eu começar a trabalhar, eu vou comprar uma lata de leitinho, vou comer todinha. Matar à vontade. E então a gente tem essas coisas, essas relações com os irmãos, e os 2 caminhavam.
havia esse hábito de que o primeiro tinha privilégios. E o primeiro foi Esaú. Um dia Esaú saiu para a caça e voltou do campo morto de cansado. Morto, mas morto assim, ofegante para morrer mesmo. Quando ele vai chegando em casa, ele vê o seu irmão, Jacó, com uma sopa de lentilhas maravilhosa, cheirosa. E ele olha para o seu irmão e diz assim, Jacó, me dê essa sopa que eu estou com fome, eu estou morrendo. E Jacó não dava nada a ninguém. Né? Jacó disse, vamos negociar. Vamos negociar. Você tem o que eu quero e eu quero o que você tem. Ele diz, me dê o seu direito de primogenitura que eu lhe dou a sopa. E a Bíblia diz que Jacó fez essa negociação com o seu irmão e o seu irmão pensou assim, de que me adianta esse direito de primogenitura se eu estou morrendo? Negócio fechado. Tomou a sopa e a Bíblia diz uma coisa muito interessante, que ele desprezou o seu direito de primogenitura. E o tempo passou. O tempo passou e o que acontece? O que acontece é que, de repente, chega aquele momento da bênção. Lembram que o filho mais velho tinha a bênção? O Isaac envelheceu, ficou cego, e ele chama o seu filho Esaú e diz, Esaú, está na hora, eu acho que eu vou morrer. Ele percebeu que ia morrer. Eu acho que eu vou morrer. Então, você vai buscar a caça para receber a bênção. E aí, Esaú sai, vai para o campo. Só que Rebeca escuta a conversa. E ela diz assim, Jacó, está na hora. Como ela tinha preferência por Jacó, o que é que ela faz? Vai no quintal, pega um carneirinho lá, um cordeiro, prepara uma comida especial, no tempero que Isaac gostava, põe a roupa de Esaú em Jacó, e aí vai Jacó com o prato na mão para o pai. E ele chega e diz, meu pai, cheguei. E o seu pai diz, mas filho, foi tão rápido? O que foi que aconteceu? O que é que Jacó diz? O Senhor me abençoou. O Senhor me abençoou. E às vezes, quando eu olho para esse texto, eu lembro daquele... Teve um pessoal que colocou dinheiro na meia, aquele propina, dinheiro na cueca e tudo mais, lembram, né? Recebendo aí subornos. E eu lembro de uma cena que eu vi no jornal que eu fiquei assim, triste, né? Aonde é que nós estamos chegando como crentes, como cristãos? O nosso nível, a nossa ética. Os caras receberam o dinheiro, colocaram em cima da mesa, deram as mãos e fizeram uma oração. Né? Mas, meu Deus, onde é que nós vamos? Onde é que nós vamos chegar? Isso não tem nada a ver com fé cristã, isso é desvio da fé cristã. E aí Jacó diz, foi o Senhor que me abençoou. Né? E ele diz, o cheiro da roupa é de Esaú, mas a voz é de Jacó. É você mesmo, meu filho. E aí Jacó repete, sou eu, pai, sou eu, enganando o próprio pai. Né? O nome dele era enganador e ele não fugia disso. Ele enganava e era enganado. A sua história foi muito nesse sentido, né? Muito nesse sentido. E aí o pai o abençoa. Bom, já que Deus o abençoou, na rapidez da caça, você está me dizendo que é você mesmo? O pai, sem a visão, abençoa Jacó. Quando Jacó sai, chega Esaú do campo. Cansado. Meu pai, cheguei. Meu pai, cheguei. E quando ele diz isso para o pai recebe uma das notícias mais tristes que ele teve na sua vida. E olha assim, diz, quem foi que eu abençoei então? Quem foi que eu abençoei? E aí começa o grande conflito entre Jacó e Esaú, pelo menos chega no nível mais alto do conflito entre Jacó e Esaú.
Inicialmente, Isaac estremece. A primeira reação, como quem diz assim, eu não acredito no que está acontecendo. Eu passei a vida toda ensinando esses meninos a amar a Deus. Eu passei a vida toda dando lições da palavra de Deus, da vida com Deus, e eu chego no final da minha vida, estou velho, estou cego, estou quase morrendo, e aí esses meninos ainda estão brigando, ainda estão fazendo isso, como muitas vezes nós pais ensinamos os nossos filhos, eles fazem alguma coisa errada, e a gente se pergunta, onde foi que eu errei? Talvez Isaac tenha feito a mesma pergunta com outras palavras. Ele estremece diante daquela situação difícil entre os seus filhos. A primeira reação foi o choque emocional. A segunda reação do segredo descoberto de forma inadequada é a amargura. Agora, não mais por parte de Isaac, mas de Esaú. O verso 34 do capítulo 27 nos diz isso. É que Esaú bradou com profundo amargor ao descobrir o engano. Expressou seu sentimento de traição com um grito de revolta, como quem diz, fui passado para trás pelo meu irmão. Seu irmão passou para trás, o passou para trás. E ele ficou amargurado. Mas essas descobertas não causaram apenas o estremecimento no pai e a amargura em Esaú. Causou mais alguma coisa, e essa é a mais forte. O ódio e o desejo de vingança. O ódio e o desejo de vingança. Diz o verso 41 do capítulo 27, que passou Esaú a odiar Jacó e disse, matarei ao meu irmão. Aí a coisa chegou no nível máximo. Ele disse, eu vou matar esse Jacó, eu mato. Só uma coisa impede que eu faça isso agora. O meu pai. Meu pai está vivo, eu vou respeitar o meu pai que ele está vivo. Mas eu tiro a sua vida assim que ele fechar os olhos. Assim que ele fechar os olhos. Então, Rebeca ouviu esse discurso, essa fala de Esaú, como ela tinha uma queda afetiva por Jacó, e disse, Jacó, arruma a mala e vai embora. Mandou Jacó para a casa do seu parente, Labão, onde ele morou um tempo, casou e tudo mais. Então, após o choque emocional de Isaac, o brado de Esaú, nasce o ódio no seu coração e um plano para matar ao seu irmão. Mas, meus amados amigos, meus amados irmãos, o que mais me chama a atenção na Escritura, o que mais me chama a atenção em Deus, o que mais me chama a atenção em Jesus, é que Ele não nos deixa na situação difícil se a gente quiser mudar. Ele tem o poder de transformar as nossas relações familiares, conjugais e as nossas relações uns com os outros. Podemos dizer amém? Deus está sempre nos ajudando a reconstruir as relações quebradas. Eu gosto muito desse texto de Isaías, capítulo 42, versículo 3. Ele não esmaga a cana quebrada. A pessoa está sofrendo, está com um problema, está com uma dificuldade. Ele não pisa em cima. Não, ele diz, vamos lá, vamos de novo. É o Jesus que se encontra com uma mulher samaritana que tinha 5 divórcios e agora era amante de um homem casado e diz, tem uma água que você ainda não bebeu. Tem uma água especial que você ainda não bebeu, a água viva. 5 divórcios, essa mulher não deve ser uma mulher direita. Não é possível, né? 5 maridos. Não, minha filha, ela tinha uma sede de um amor verdadeiro, na verdade, por isso ela ia no poço e levava o seu cântaro. Tanto é que depois que se encontra com Jesus, que toma a verdadeira água da vida, ela deixa o cântaro e vai embora. Não tinha mais sede. Ela matou a sua sede. É aquele Jesus, nosso Deus é o Deus da segunda chance, da segunda oportunidade. Sempre. Ele não apaga o pavio, a torcida que fumega, aquele pavio que está já se apagando, a pessoa está no chão, na lama, ele não apaga, ele ajuda a reacender. Vamos reacender a chama da vida, a chama da vida.
Esse é o nosso Deus. E a gente viu ali que os dois irmãos estavam brigados, era uma confusão grande, um queria matar o outro fugindo de casa, uma situação familiar assim, extremamente tensa, desequilibrada, complexa. E de repente o que acontece? Lá em Gênesis 33, versículo 4, Esaú correu ao encontro do seu irmão Jacó, abraçou, agarrou no seu pescoço, beijou e os dois choraram. O que foi que aconteceu entre um momento desse e o outro momento? O que foi que houve? O que foi que houve? A intervenção divina, a intervenção do Senhor. Vamos ver como isso aconteceu. Primeiro, Jacó se encontrou com Deus como nunca ele havia se encontrado na sua vida. Para nós nos reencontrarmos com os nossos maridos, para nós nos reencontrarmos com as nossas esposas, para nós nos reencontrarmos com os nossos pais, há muito filho amargurado com o pai, com a mãe, para nós nos reencontrarmos com os nossos filhos, há muito pai triste com seus filhos. Primeiro a gente precisa se encontrar com Deus. O encontro com Deus vai fazer uma grande diferença em todas as nossas relações humanas, sociais, familiares, conjugais. Antes de se encontrar com o seu irmão, Jacó encontrou-se com o Senhor como nunca. Jaboque foi um marco na sua vida. O val de Jaboque foi um marco na sua vida. O que foi que aconteceu ali? Ali aconteceram pelo menos 3 mudanças drásticas na vida de Jacó. Ele estava dormindo e o anjo vem a encontrar-se com ele e ele começa a lutar com o anjo. Lutar. E o anjo diz, olha, tá na hora, eu preciso ir, me solte, que eu preciso ir. Tem uma visita angelical a fazer mais na frente e o seu tempo já acabou. E ele diz, de jeito nenhum, eu não solto você. Já, até com o anjo ele negociava, né? Eu não solto você se você não me abençoar. Eu tenho que sair daqui com a sua bênção hoje. E o anjo disse, me solta, me solta, me solta, eu preciso ir. E ele não soltava, o anjo deu uma pancada na perna de Jacó. Aquela pancada, o susto, a dor, ele soltou. E ele ficou manco para o resto da vida. Morreu manco daquela pancada que recebeu do anjo. Então, quais foram as 3 coisas que mudaram na vida de Jacó? Primeiro, o seu caráter. Ele era um homem que só queria tirar vantagem. Alguns dizem que se ele tivesse nascido no Brasil, o nome dele era Gerson. Ele que só quer tirar vantagem. Tudo ele queria ver o que é que eu ganho com isso? O que é que eu ganho com isso? E a partir daquele momento o seu caráter mudou. Ele passou a ser um homem doador, com uma outra visão de mundo, uma outra visão de vida. A segunda coisa que mudou na vida dele foi o seu nome. E o anjo disse, você não pode mais se chamar Jacó depois desse momento. Seu nome agora passará a ser Israel, que quer dizer, como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. E a terceira coisa que mudou em Jacó foi o seu andar. Ele entrou na presença do anjo, representante de Deus, andando tranquilamente, mas ele saiu de que forma? Mancando. E aí, por onde a gente anda, a gente sempre deixa essa sugestão, e vamos deixar aqui para a PIB de Madureira também, o estabelecimento do culto da bênção de Jacó. Uma faixa bem grande ali na frente. Culto da bênção de Jacó. Entre andando e saia mancando. Quem viria para esse culto? Parece que ninguém, pastor. Jacó entrou na presença de Deus andando, sadio, inteiro, sim ou não? Sim. Como foi que ele saiu? Mas saiu abençoado? Nós não queremos ser abençoados por Deus? Os cultos da bênção que a gente sempre encontra, de forma geral, é aquele entre mancando e saia andando, né? Mas o culto da bênção de Jacó é diferente. Aquele culto diferente. Saiu abençoado. Mudou o seu caráter, mudou o seu nome e mudou o seu jeito de andar. Mudou o seu jeito de andar. Antes de se encontrar
com o outro, o encontro com Deus vai fazer uma diferença muito grande, uma diferença muito grande. A partir desse encontro, ele toma uma iniciativa. Ele toma uma iniciativa. O verso 1 do capítulo 33 diz que ele levantou os olhos e foi ao encontro do seu irmão Esaú, motivado por aquele encontro com Deus. E um detalhe interessante a se observar nessa história é que fazia muito tempo que eles estavam brigados. Em torno de 40 anos. Isso nos leva a pensar o seguinte, que aquele ditado que a gente diz assim, o tempo é o Senhor de todas as coisas. O tempo é o melhor remédio. Essa menina está assim chorando, quando casar, sara. Quando casar, sara. O tempo não é o Senhor de todas as coisas. O tempo não resolve todas as coisas. Ele pode até dar uma aliviada, assim, para você refletir, pensar, mas é o investimento que a gente faz nesse tempo que vai fazer a diferença nesse encontro. Eles estavam separados há mais ou menos 40 anos e o tempo não tinha resolvido nada. Eles precisavam se encontrar, olhando o olho no olho, dizendo o que precisava ser dito, fazendo o que precisava ser feito, para que aquela restauração do relacionamento pudesse acontecer. Vamos deixar o tempo passar, que ele vai resolver. Não, o tempo por si não resolve todas as coisas. Ele teve que tomar a iniciativa e ele teve que ir ao encontro do seu irmão. A terceira coisa foi a restituição. Jacó sabia que ele tinha tirado coisas do seu irmão, que ele tinha usurpado o direito da bênção, que ele tinha negociado o direito de primogenitura. E agora, com um caráter novo, ele sabia que aquilo não estava certo. Ele sabia que o que ele tinha feito era errado. E ele queria mudar, não só de dentro para fora, mas também de fora, nas relações externas. E os versos de 8 a 11 do capítulo 33 mostram que ele chega para o encontro com o seu irmão com presentes, com muitos presentes. Ele vai se encontrar com Esaú cheio de presentes. E os dois se encontram, e aí Esaú pergunta, mas o que é isso que você mandou para mim? Que tanto presente é esse? E ele diz, não, eu quero presentear você, meu irmão. E ele diz, não, olha aqui, Deus tem me abençoado com tanta coisa, tantos bens, tanta riqueza. E Jacó insiste, persiste e não desiste até que o seu irmão Esaú receba os seus presentes. Porque aquilo não era importante só para Esaú. Esaú nem precisava daquelas coisas que ele estava trazendo. Mas era importante para ele, para Jacó. A restituição, se a gente tirou alguma coisa de alguém, seja de forma física, objeto, ou de forma emocional, isso precisa ser restituído. Isso precisa ser devolvido para que essa relação possa ser realmente curada, tratada de forma adequada. Porque algumas vezes a gente machuca o outro e aí se ajoelha no quarto e diz, Senhor, me perdoa. Claro que ele perdoa, mas ele também deseja que a gente vá lá conversar com essa pessoa para que isso fique totalmente esclarecido, para que isso fique totalmente claro nessa relação entre os dois. Concluindo, meus amigos, meus irmãos, segredos de família causam danos que podem ser restaurados. Podem ser restaurados. Vamos dizer juntos? Podem ser restaurados. Podem ser restaurados. Repetindo aquela ideia, hoje, a ideia de restaurar alguma coisa é muito incomum. Não, descarta, compra outro, troca, manda embora. A fila anda. A fila anda. Não é bem assim. Biblicamente não é assim. O desejo de Deus não é esse.
Isso traz muita mágoa, muita tristeza, muito ressentimento, e muitas vezes a gente vai construindo uma história de mágoas, de ressentimentos e tristezas, só jogando fora, sem tentar consertar as coisas que aconteceram na nossa história, na nossa vida, na nossa caminhada. E esse não é o desejo de Deus, que a gente faça isso. O desejo de Deus é que a gente possa consertar aquilo que a gente tem ingerência para consertar. E eu quero, nessa hora, convidá-los a pegar aquela folhinha que você recebeu. Por favor, todos levantem assim a sua folhinha. Alguém que chegou depois não recebeu a folhinha, levante a sua mão que alguém pode lhe ajudar. Todos estamos com a folhinha, né? Ok? Então eu quero convidá-lo e convidá-la aqui comigo, todo mundo olhando para mim. Nós vamos fazer isso, tá? Pode balançar com força. Isso. Ok? Essa é a ilustração de um segredo guardado a 7 chaves. Ok? Um segredo de família, um segredo da sua história, um segredo da sua vida. Ele está guardado aí. Ninguém sabe, só você, talvez aquela sua melhor amiga, talvez seu melhor amigo. E de vez em quando você lembra dele, não consegue dormir direito, tem uma noite de insônia. Às vezes você está fazendo alguma coisa, esse segredo vem na sua mente, você fica perturbado. E ele incomoda, faz barulho. Ele faz muito barulho, inquieta a sua vida. De vez em quando lhe traz arrepios, sudorese, taquicardia e tudo mais. Mas um dia você toma a decisão de administrar isso. Aqui comigo. Você toma a decisão de resolver esse problema, tá? Você vai contar esse segredo, ou para sua esposa, ou para o seu marido, ou para o seu pastor, ou para o seu terapeuta, ou para o seu conselheiro, ou para alguma pessoa que você tem confiança. Você resolve fazer isso. E o que acontece? Isso é simples? Não. Machuca? Machuca. Aqui comigo. Vamos abrindo a folha, tá? Veja que quando a gente toma uma decisão como essa, algumas vezes nos deixa marcas. Lembram de Jacó? Deixou uma marca forte no corpo dele, né? Ele saiu mancando da presença de Deus quando tomou a decisão de resolver a sua vida. Às vezes, a vida fica machucada, fica com ranhuras, com amassados, com dobras. Ela deixa algumas marcas que talvez nunca irão sair da sua vida, tá? Quando a gente toma a decisão de fazer isso. Mas sabe o que acontece quando a gente toma a decisão de buscar a Deus e tomar também a iniciativa de conversar com o outro? Acontece isso, ó. Você fica mais leve. Você fica mais sadio. Você fica mais feliz. Você fica mais tranquilo. Não tem mais barulho para dormir de noite. Você dorme a noite toda. Às vezes até perde a hora. Dorme feito um gato em bica, como a gente diz. Então, quando Deus trata da gente, quando a gente toma a iniciativa de buscar a Deus, machuca, deixa marcas, deixa. Mas a vida se torna melhor, a vida se torna mais feliz. Segredos de família. Não sei se você tem um segredo, nem vou fazer um desafio para quem tiver algum segredo vir aqui, porque eu sei que isso não seria adequado. Mas eu quero orar com você, para que se alguma coisa de segredo na sua vida está inquietando você nessa noite, você saia daqui com essa disposição, hoje, de tomar posições, de dar passos adequados, para desfrutar aquilo que Jesus tanto disse para a gente. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Não é uma vida amarga, de insônias, de dores, tristezas, amarguras, ressentimentos que Ele quer para nós. É uma vida abundante. Feche os seus olhos, por favor. Vamos ficar de pé. Quero convidá-los a todos a ficar de pé.
Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. E se alguma coisa lhe incomoda nesse momento, coloque isso diante de Deus. Coloque diante de Deus. O primeiro passo é esse. Pense na pessoa, no fato, na situação que lhe inquieta. E quem sabe comece a pensar numa estratégia de solucionar isso. E vamos juntos pedir que Deus nos ajude e dê da sua força. Pai de amor, Deus de bondade, misericórdia, louvado e engrandecido seja o seu santo nome. Nós queremos te louvar pelas eternas